No vídeo de hoje vamos discutir um tema muito relevante para quem passou ou está para passar pela cirurgia bariátrica, a queda de cabelo que pode acontecer após esse procedimento cirúrgico. Esse efeito acontece com até 80% dos pacientes e muitos se perguntam por que isso acontece, se tem como prevenir, se tem como saber se você vai ou não passar por isso e mais, o que fazer com esse efeito que já aconteceu. Então vamos mergulhar nas causas dessa condição, explorar os mecanismos envolvidos e discutir algumas estratégias eficientes para o manejo desse efeito indesejado. Primeiro, como a cirurgia bariátrica pode causar queda de cabelo? Vamos começar falando sobre os mecanismos que promovem o emagrecimento a partir dessa cirurgia. São eles o mecanismo restritivo e o mecanismo de má absorção. A técnica cirúrgica de sleeve atua mais pelo mecanismo restritivo, enquanto a técnica bypass atua mais pelo mecanismo de má absorção. Mas as duas técnicas têm também um pouco do segundo mecanismo. O mecanismo restritivo significa que existe menos espaço gástrico e, portanto, o paciente ingere uma menor quantidade de alimentos e de nutrientes, e por conta disso ele perde peso significativamente. E o mecanismo da má absorção está relacionado a desvios gástricos e intestinais feitos pela cirurgia que diminuem a absorção de nutrientes e micronutrientes, levando também à perda de peso. E são exatamente esses dois mecanismos os responsáveis também pela queda capilar. A restrição alimentar gera uma queda capilar por quê? Primeiro, aquela ingestão calórica alimentar que o paciente tinha usualmente, de repente não tem mais. Então é como se o corpo ele tomasse um susto, e isso é um grande estresse físico para o organismo. Fora o estresse cirúrgico das mudanças e das intervenções cirúrgicas que foram feitas naquele organismo. Somado e consequente a isso, o paciente começa a emagrecer muito rápido muitas vezes. Então ele perde muito peso muito rápido, e todo esse processo pode ocasionar uma queda capilar, porque o folículo piloso, que é a nossa fábrica de cabelo, e ele tem o seu ciclo de crescimento capilar funcionando como um processo produtivo muito bem orquestrado e organizado. Esse processo produtivo, esse folículo piloso, ele é muito sensível e impactado por diversos fatores, como o próprio estresse, seja físico ou emocional, deficiências nutricionais, alterações hormonais, uso de certos medicamentos, infecções, doenças inflamatórias, enfim, muita coisa pode causar queda de cabelo. E falando em deficiências nutricionais, o mecanismo de má absorção consequentemente leva a deficiências nutricionais, principalmente deficiências de vitaminas do complexo B, vitamina A, vitamina E, ferro e outros minerais. E isso causa queda de cabelo. Essa deficiência nutricional pode gerar uma queda de cabelo que começa mais tardiamente, não naquele pós-imediato, e tende a ser uma queda mais persistente, se cronificando se não for tratada. Trouxe para vocês essa revisão sistemática que ela reuniu no total 18 estudos, com uma amostra de 2.538 pacientes que passaram pela cirurgia bariátrica e foram avaliados nesses 18 estudos. Em alguns estudos, a queda capilar pós-cirurgia bariátrica não teve significância, mas em outros a taxa de queda capilar foi de 80%. Na média, a incidência de queda de cabelo após cirurgia bariátrica ficou em 57%, ou seja, mais da metade dos pacientes que passam por essa intervenção cirúrgica. E isso faz da alopécia um efeito indesejado, um efeito adverso muito discutido e relevante no pós-bariátrica. Agora vamos para o seguinte ponto. Existem dois tipos de queda capilar que podem e comumente surgem após a cirurgia bariátrica. Isso, exatamente. Queda de cabelo não é tudo igual, e tem um vídeo no canal onde eu explico exatamente sobre isso. Se você quer saber mais sobre esse assunto, dá uma olhada lá. Nesse canal nós conversamos sobre tricologia e tratamentos capilares. Se você é novo por aqui e gosta desse tema, já se inscreve no canal e clique em gostei ao final desse vídeo se ele fizer sentido para você. Após a cirurgia bariátrica, os dois tipos de alopécia mais comuns de surgirem são o eflúvio telógeno e a alopécia androgenética, a popular calvície. O eflúvio telógeno é o tipo mais
mais comum que pode acontecer de 1 a 3 meses após a cirurgia e até um tempo prolongado depois. O eflúvio é aquele tipo de queda onde o cabelo começa a cair muito, de repente, caem tufos e tufos de cabelo e você tem a certeza que vai ficar careca. Isso não acontece, mas de fato o paciente pode perder muito volume de cabelo. É uma queda benigna que acontece devido a um desequilíbrio que aconteceu no organismo. Essa queda que começa 1 a 3 meses após a cirurgia, logo ali nesse pós-cirúrgico, geralmente acontece decorrente desse estresse cirúrgico e esse estresse que o organismo sofre decorrente da restrição alimentar e perda de peso muito rápida. Mas, se for só esse o motivo, essa queda tende a ser passageira e se resolver em poucos meses. Agora, quando o eflúvio telógeno é causado pelas deficiências nutricionais, essa queda pode começar um pouco depois ou muito tempo depois e tende a ser essa queda mais persistente. Já a alopecia androgenética, que é a calvície e atinge tanto homens quanto mulheres, ela não é causada diretamente pela cirurgia bariátrica, mas ela pode se aproveitar desse momento de muita queda, esse momento de eflúvio telógeno para aparecer e ficar mais evidente ou começar a se desenvolver. A alopecia androgenética é uma tendência genética ao afinamento e ralhamento dos fios. Pode acontecer a qualquer momento da vida adulta e até desde a puberdade, e é comum que ela apareça após um grande eflúvio telógeno. Quando o paciente tem só um eflúvio telógeno, essa queda vem, vai embora e depois de um tempinho o paciente recupera totalmente o seu cabelo. Por isso é uma queda muito benigna, apesar do susto que ela dá. Já na alopecia androgenética, o paciente passa por esse eflúvio telógeno, a queda diminui, mas ele percebe que o cabelo já não era mais como era antes. Ele sente que ficou ralo, que o couro cabeludo tá mais aparente, que o cabelo tá mais fino. Esse é um grande sinal de alerta para nós tricologistas prestarmos atenção se esse paciente não tem uma alopecia androgenética que apareceu. É imprescindível, portanto, que o paciente faça uma consulta com um tricologista para identificar qual é o tipo de queda capilar que ele está apresentando e assim definir a melhor estratégia de tratamento. Porque já que queda de cabelo não é tudo igual, o tratamento capilar também não será. E se você é um profissional da área da tricologia, não deixe de conhecer e se inscrever no Tricologia de Ouro. No Tricologia de Ouro, nós discorremos vastamente sobre esse reconhecimento das alopécias, da anamnese à tricoscopia, porque se errar nessa etapa, todo o restante do tratamento será comprometido. Então, se você ainda não está por lá, passou da hora de se inscrever. Mas vamos lá! O que fazer com essa queda de cabelo pós-cirurgia bariátrica? De modo geral, todos os pacientes pós-cirurgia bariátrica devem fazer uso de suplementos nutricionais indefinidamente, de modo contínuo e com a porcentagem de dosagem diária dependente do tipo de cirurgia que foi realizado. De acordo com as guidelines canadenses, eles recomendam que, para quem fez a técnica da banda ajustável ou a técnica de sleeve, esses pacientes devem tomar 100% da dose diária recomendada dos nutrientes, enquanto os pacientes que fizeram a técnica bypass devem tomar 200% da dose diária recomendada dos nutrientes. Só que esse estudo aqui, ele mostra que apenas 33% dos pacientes fazem uma suplementação adequada. Ou seja, é muito alta a porcentagem de pacientes que pode estar passando por uma queda capilar acentuada decorrente de uma deficiência nutricional. A primeira coisa a ser feita, portanto, são exames laboratoriais. Hemograma, lipidograma, um painel glicêmico, painel tireoidiano, um painel nutricional com pelo menos o metabolismo do ferro, a vitamina B12, ácido fólico, vitamina D, proteínas totais, para, a partir dos resultados laboratoriais, o profissional que está acompanhando esse paciente possa elaborar uma suplementação nutricional individualizada. Eu não costumo recomendar o uso dos multivitamínicos industrializados de prateleira, porque eles costumam ter dosagens mais baixas. Eu sempre prefiro a recomendação de uma suplementação individualizada, magistral, que o paciente faz na farmácia de manipulação, onde o profissional prescritor consegue colocar todas as substâncias que o paciente precisa e nas quantidades que ele precisa. Isso torna o tratamento muito mais assertivo. A solicitação e leitura desses exames laboratoriais, bem como a prescrição de uma suplementação
suplementação industrializada pode ser feito tanto pelo tricologista que o paciente procurou diretamente, ou o médico que está acompanhando, o nutricionista que está acompanhando esse paciente. E até essa etapa é o mesmo para todos os pacientes. Claro que cada um com a sua suplementação, mas essa recomendação é geral, fazer exames laboratoriais e ter uma suplementação nutricional adequada. A partir daqui, o tricologista toma o seu lugar para avaliar o paciente, identificar qual é o tipo de queda capilar que ele tem e então traçar o tratamento capilar correto, eficiente, assertivo para aquele caso. Esse tratamento capilar terá essa suplementação nutricional adequada, pode o paciente precisar fazer uso de alguma medicação oral para alguma outra condição de saúde que ele tenha. Pode haver uma prescrição de um tratamento tópico, uma loção capilar que o paciente aplica no couro cabeludo diariamente, com substâncias que estimulam o crescimento capilar, que ativam o folículo piloso, e também procedimentos em clínica, como a fotobiomodulação, alguns tipos de laser e até mesmo procedimentos injetáveis, como o microagulhamento e a mesoterapia. A escolha do protocolo de tratamento para esse paciente é sempre personalizada e o tricologista vai escolher o que é adequado considerando o tipo de queda capilar, o nível que essa queda capilar está, a idade, a fase de vida do paciente, as condições de saúde, as disposições desse paciente, e assim montar um plano de tratamento eficiente. Para cada caso, portanto, um protocolo único será proposto. Resumindo então os pontos principais da nossa conversa. A cirurgia bariátrica pode sim causar queda de cabelo, e isso acontece para mais da metade dos pacientes. Essa queda pode ser passageira naquele pós-imediato ou pode ser mais persistente. Quando persistente, essa queda pode ser até mesmo de uma alopécia androgenética que precisa de um tratamento direcionado para ela. A consulta tricológica é indispensável para esse reconhecimento e desenho do tratamento assertivo, e o tratamento sempre começará para todos os pacientes com um rastreamento laboratorial e posterior suplementação nutricional, e então se desdobra individualmente para cada paciente com aquilo que for necessário, considerando a alopécia e outras condições de saúde do paciente. O meu intuito é te passar essa informação e agora fica com você tomar uma atitude. Se você está passando por essa queda capilar, não perca mais tempo e cabelo e agende a sua consulta tricológica. E se você é um profissional da tricologia, vem comigo para o TDO, onde nós mergulhamos em estratégias para elaboração de tratamentos personalizados para cada paciente. E claro, se você gostou desse vídeo, clica aqui em gostei e também se inscreve no canal. Até a próxima!